Pai do Senhor, meus irmãos, apacentar, bem-vindos ao nosso estudo bíblico. Eu quero te convidar a fechar teus olhos para que a gente possa orar ao Senhor e pedir sua presença neste lugar, na tua casa, na minha casa, que o Senhor possa te guardar, em nome de Jesus. Feche teus olhos. Senhor, nos guarda, trabalhe em nossas vidas, nos faz, Senhor Deus, diferentes nesse momento de crise. Nos faz aprender a Tua Palavra e nos ensina a guardar no nosso coração para não pecar contra Ti. Faz dela luz e lâmpada para os nossos pés. E que possamos, ao final deste culto, dizer que Tu estás conosco e que ninguém pode nos separar de Ti, Senhor. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus eu oro. Amém. Aleluia. Adore o Senhor. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, eterno Rei, exaltado nas alturas. Tu és santo, poderoso, Tu és humilde, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Diga, eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca
Vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Tu és digno, Senhor. Aleluia. De toda honra e toda glória a único, somente a Ele preste todo o teu culto. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Diga! Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, aleluia. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Eu consagro todo o meu ser a Ti. Há um último cântico que eu queria cantar com vocês. Ele é antigo, mas ele fala justamente o que estamos passando agora. Quem souber, louve na tua casa. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar. Olha aí, e quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz
tudo já venceu e saber que nele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão investidas do meu tentador, mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em ti, querido Senhor. Para aqueles que estão em ti, querido Senhor. Para aqueles que estão em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há, Senhor. Recebe nosso louvor no teu altar, em nome de Jesus. Queridos, a paz. Meus amados, para quem está chegando agora, hoje é o nosso estudo bíblico. Toda quinta-feira vamos estar celebrando, vamos estar aprendendo, vamos estar louvando. Enfim, não perca essa bênção. Compartilhe agora esse vídeo aí para que mais pessoas possam estar assistindo e aprendendo da palavra. Hoje vamos aprender um pouco sobre o livro de Gênesis, no capítulo 4. E, queridos, eu quero, antes de passar para o nosso pastor Wesley, que vai estar dando esse ensino bíblico para todos vocês, queria lembrar o seguinte: no final do culto, lembra de ofertar e lembra de dizimar. Saiba, esta obra precisa muito de você. Vai estar as contas da igreja no final aqui desse vídeo, para que você possa fazer isso em tua casa, em nome de Jesus, tá? Deus te abençoe e boa aula. Olá, vamos falar sobre Gênesis em continuidade ao nosso estudo bíblico. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4 e também o capítulo 5. Nossa metodologia aqui vai ser: primeiro eu vou ler o capítulo 4 e a gente fala sobre os acontecimentos, fatos, estudos que tem com relação a este capítulo. Depois a gente lê o capítulo 5, que certamente muita gente tenta pular, porque fala de genealogia, mas é um capítulo bem interessante que a gente precisa estudar também, como toda a Bíblia nós precisamos, né? Antes disso, vamos orar, pedir a Deus que nos dê sabedoria, conhecimento, para entendermos o que Ele quis dizer em cada versículo deste que nós vamos ler hoje. Oremos então. Senhor, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estudar um pouco da sua palavra, Pai. Ainda que à distância e não presencialmente, mas a sua palavra não muda, tudo passa, mas a sua palavra não passará. É isso que o Senhor nos trouxe. Perdoa, Pai, nossos pecados, nossas fraquezas, dá-nos força, coragem e sabedoria para que possamos realmente compreender tudo aquilo que o Senhor quis revelar para nós neste texto. E que seja então um momento abençoado. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, o capítulo 4, então, eu vou ler aqui. Ele traz o nascimento de Caim, Abel, e Sete. Então vamos ler. Diz assim o capítulo 4 de Gênesis: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão, Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem,
O pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do seu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. E serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho, Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. E Ada teve a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouvi a minha voz. Vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete. Porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Veja que a história nessa situação começa a ficar grave aqui, o pecado começa a se estender mais e mais e a afligir mais a humanidade, né? E Caim, então, aqui, ele acaba sendo aquele que faz com que tenhamos uma semelhança ou uma aparência do mal aqui, um modelo da maldade humana. Infelizmente, Caim surge. E termina com Lameque, descendente de Caim, sendo pior ainda. Lameque faz mais atrocidades ainda do que Caim, apesar de que Caim já fez uma grande atrocidade, que foi matar o irmão e romper com Deus, né? Então a gente vai ver aqui algumas questões, vamos vendo cada versículo aqui, quanto a o que Deus quis trazer para nós, o que o escritor de Gênesis evidenciou aqui e aquilo que a gente pode perceber. Primeira coisa, então, é que o texto trata da palavra conheceu, né? E conheceu Adão e Eva, Adão a Eva, né? E lá na frente ele ainda fala mais, e conheceu novamente. Conheceu aqui, todos nós sabemos, ele tem o enfoque de relação sexual mesmo. Então, Adão se relacionou com Eva e daí ela concebeu, né? E teve, então, Caim e logo em seguida Abel. Eva fala que alcançou do Senhor um varão, um homem, né? Ou seja, ela tem então o primeiro filho e logo em seguida tem Abel. A Bíblia fala qual era a atribuição de cada um. Então Abel era pastor de ovelhas e Caim
lavrador da terra. Isso não dá diferença, não existe acepção aqui das atividades. Seja lavrador de terra, seja pastor de ovelhas, Deus não quis punir um mais do que o outro aqui. O destaque apenas se dá porque um fazia o cuidado do pastoreio de ovelhas e o outro o cuidado da terra. E aqui mostra que, mesmo depois do Éden, então, surge a necessidade do homem lavrar a terra, como é a ordem a partir do pecado. Desculpa, cuidar, né, da criação. Não só lavrar a terra, mas cuidar dos animais e tudo mais. Então o homem continua fazendo isso. Tá? Infelizmente, o pecado que já tinha entrado na humanidade, agora ele vem com força. Né? E aí o que aconteceu é que tanto Caim quanto Abel trouxeram oferta para Deus. Só que deu uma diferença muito grande, né? A oferta de Caim e a oferta de Abel foram distintas, fazendo com que Deus gostasse da oferta de Abel e não ficasse contente com a oferta de Caim. Foi porque um deu carne e o outro deu verduras? Não, né? Na verdade, foi o motivo, foi o coração de cada um nessa oferta que revelou para Deus o que ele iria gostar ou não. Claro, Deus sempre soube, né? Mas aí o que acontece? Abel trouxe o quê? Dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E o Senhor então atentou para Abel quanto à sua oferta, né? Mas Caim, Deus não se atentou, porque Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ou seja, não teve primícia, não teve diferenciação. Caim aqui não quis fazer nada de diferente. Ele simplesmente colheu algo e ofereceu para Deus. Né? Abel, por outro lado, pegou o quê? O primogênito das suas ovelhas e da sua gordura, ou seja, tudo de bom. Né? E ofereceu para Deus, deu em oferta para Deus. O que aconteceu então? Naturalmente, Deus se agradou da oferta de Abel e não teve prazer na oferta de Caim. E Deus revelou, o que mostra uma coisa bem interessante, né? Que Deus estava presente, mesmo depois do pecado, conversando com todo mundo lá da criação. Né? E aí Deus, então, ele não se atentou para a oferta de Caim. E aí o que acontece? Caim se ira fortemente. Né? O fato de Caim se irar fortemente, algumas versões falam que o seu semblante caiu, né? Descaiu-lhe o semblante, né? Fez com que Deus fizesse uma primeira instigação com relação a Caim, para Caim ficar atento com relação ao pecado. E Deus pergunta, fala com Caim: por que te iraste e por que caiu o teu semblante? E Deus exorta, então, e explica o que é bom, o que é ruim, o que acontece. Né? E Deus fala, então: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Ou seja, se faz o bem, agrada a Deus. Se não faz o bem, corre o risco de cair no pecado. Cai no pecado. Por quê? Porque o pecado está aqui colocado como jaz à porta, ou seja, está esperando a espreita para quando você abrir a porta o pecado entrar. Né? E aí o pecado entra naturalmente, a gente sabe da história, né? Mas o que acontece também é que tem aqui uma possível alegoria, vamos dizer assim, quando Deus fala que o pecado jaz à sua porta, do lembrete do rastejo da serpente, porque jaz diz que está no chão, né? Como se estivesse no chão. E a serpente, então, ela tem que rastejar depois do pecado, né? No Éden. Foi essa a ordem de Deus. Então, o que nós temos aqui é uma possível alegoria, de forma que o pecado jaz, ou seja, o pecado se arrasta e a espreita, esperando para atacar aquele que abre a porta para o pecado, como foi o caso de Caim.
E Deus ainda prossegue falando: e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Ou seja, se não fizer o bem, vai desejar o pecado, né? E o pecado vai dominar. Não quis dizer Deus aqui que a gente tem que dominar o pecado. Nós temos que afastar, repelir o pecado, ou seja, não abrir a porta, né? E aí, quando abre a porta, então o pecado domina o ser humano, né? E ser dominado pelo pecado quer dizer não agradar a Deus, né? No próximo passo aqui, no próximo momento, temos aqui o texto que fala assim: e falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. O texto não é muito claro se foi uma atitude premeditada ou não. Quando ele fala, e falou Caim com seu irmão Abel, pode ser que Caim tenha reclamado da questão da oferta, né, do que Deus falou para ele, ou Caim possa até ter revelado para Abel qual foi digamos, a ameaça de Deus para o caso, né? Mas, o que aconteceu, na verdade, em algumas outras traduções, a gente vê que fala que Caim teria chamado Abel para o campo, né? Independentemente disso, eles vão para o campo. E eles estando no campo, ocorre mais um acesso aí do pecado na humanidade, com a morte de Abel por Caim, o assassinato, né? E pior ainda seria se realmente foi premeditado, né? Se Caim já estava tendente a matar Abel, tá? Bom, o Caim, então, faz isso e volta. E Deus, então, fala com Caim naquela oportunidade que Deus dá do arrependimento. Mas a resposta de Caim é outra, né? É digna de pecador, é o exemplo da resposta de um pecador. E ela se assemelha à mesma situação do Éden, quando Deus pergunta para Adão: cadê você? O que você fez? E Adão, ao invés de falar, fiz besteira, me arrependo, Adão coloca a culpa em Eva e assim prossegue o problema, né? Bom, então diz aqui a Bíblia, no versículo 9: e disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? Caim aqui, além de tudo, mostra uma rebeldia, né? Do tipo, tenho nada a ver com isso, por que você está perguntando? E mostra até mesmo um sarcasmo, né? Sou eu o guardador do meu irmão? Posso imaginar até a careta que ele fez quanto a isso, né? Ou seja, ele não se arrependeu. Se ele tivesse arrependido, outro destino talvez tivesse a civilização. Mas tudo está no plano de Deus, e esse, infelizmente, foi o fato, né? E aí prossegue, então, mostra então Caim aqui, quando fala não sei, eu sou o guardador do meu irmão, esse sarcasmo, essa ironia, essa rebeldia, mostrando que ele não estava efetivamente com Deus. E ele não entendia o que era o arrependimento para a salvação. Bom, Deus prossegue com ele, né? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E aqui nós temos uma questão interessante, né? Quando Deus fala que o sangue do teu irmão clama, né? Clama a mim desde a terra, significa que aqui nós temos um sangue que clama por vingança, né? É um sangue do inocente, né? Que naturalmente clama a Deus que puna os não inocentes, né? Esse texto aqui, ele tem uma certa ligação com o texto de Mateus. Deixa eu só me localizar aqui. Mateus 23, 34. Esse texto, vou ler aqui e nós vamos entender o que temos aqui de paralelo. Então, Mateus 23 fala assim: por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão, e a outros crucificarão, e a outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade, para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue
até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Aqui quem estava falando era Jesus, né? Então ele fala, para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel. Né? Então Jesus aqui dá um corte que nós vamos entender, que até este momento, todo o sangue dos justos, ele tem uma ligação muito forte com vingança. Vingança num sentido positivo, tá? Justiça, né? Justiça divina. A partir de Jesus, porém, nós temos um novo sangue, o sangue do Cordeiro, né? E aí este sangue do Cordeiro, ele traz uma outra visão. Esse sangue do Cordeiro de Jesus, o sangue de Jesus, ele clama por perdão. Diferente do sangue de Abel aqui, que clama da terra a Deus pela justiça de Deus, o sangue de Jesus agora clama por perdão, o que, graças a Deus, isso é bom para que possamos ter misericórdia dele, né? Bom, agora, o que nós temos aqui? Seguindo, o versículo 11 fala assim, e agora, maldito és tu, desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Antes de prosseguir, o que a gente tem então? Caim agora, ele é errante, né? Caim sofre uma pena por ter feito o mal aqui para o seu irmão, por ter pecado, né? E aí Deus mostra, quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, diferente do que tinha sido a pena de Adão, quando colocado, né? Que ele fala que agora do suor do seu rosto você vai tirar o seu sustento, alguns falam da terra, né? A pena é muito forte aqui para Caim, né? Além disso, ele é fugitivo e errante na terra, ou seja, ele vira nômade, de certa forma, é essa a pena, né? E aí Caim vem e fala, nossa, mas a minha maldade, ou seja, a minha pena é maior do que possa ser perdoada. E aí ele prossegue, eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Então, Caim agora mostra mais uma face aqui, que é a face da vergonha do pecador. Caim, primeiro, buscou a autopiedade, ele fala, é mais do que eu posso suportar. Em seguida, ele tem um receio físico e social, né? Ele fala, fugitivo e errante serei, e será que todo aquele que me achar me matará. Ou seja, ele está com medo do aspecto físico e do aspecto social, de ser punido, além dessa história da autopiedade. Em nenhum momento a gente vê arrependimento de Caim. Ele não fala, como tantas vezes a gente vê na Bíblia, né? Pequei, me arrependo, Senhor, tenha misericórdia. Ele não faz isso. Ele aceita, serei errante, né? Mas diz, não vou dar conta. E não vai dar conta não é porque ele acha que é uma pena grave, mesmo ele se arrependendo. Não, ele não se arrepende. Ele fala que não vai dar conta por quê? Porque ele se desliga de Deus, aqui vai ser errante, fugitivo, e tem vergonha social, e não uma vergonha cristã, vamos dizer assim, né? Vergonha do crente, né? E aí segue, o Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. Bom, essa marca, a gente não sabe o que é, pode ter sido a marca física ou não, que seja, mas ela destaca Caim na multidão e seu povo, né, sua descendência. E, então, quem ferisse Caim teria punição divina. Ou seja, ainda o pecador tem proteção divina. Veja que coisa, né? Deus ama todo mundo mesmo, toda a criação, né? E ele dá ao pecador a chance
de se arrepender. Ou seja, ele protege aqui Caim, na medida do possível, protege ele de ser atacado, de ser morto, dando uma chance com toda certeza para Caim se arrepender. A história mostra, ou a Bíblia mostra que Caim não se arrependeu, infelizmente, né? E aí segue, e saiu Caim, no versículo 16, e saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Né? Então Caim saiu da face do Senhor, ou seja, ele se desligou de Deus, rompeu com Deus. É aquela história do decepcionado com Deus, né? As pessoas têm essa história de ser decepcionado com Deus e aí rompe com Deus. Mas quem é que causou todo o problema, senão a própria pessoa, o próprio pecador? E a situação seria razoavelmente fácil, se arrepender. Mas o orgulho não deixa. E as pessoas não se arrependem e o pecado toma lugar, né? Bom, então Caim sai, vai para Nod, né, da banda do Oriente do Éden, e conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque, e ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Aqui o que nós temos? Primeiro, conheceu Caim a sua mulher, para muitos revela que Caim já estava casado, já tinha mulher na época do assassinato de Abel. Para alguns, sim, para outros, não. De qualquer forma, não tem vital relevância isso aqui, mas a relevância é que uma linhagem se abre agora, que é a linhagem de Caim. E a gente tem que tomar cuidado, porque a linhagem de Sete, que depois nós vamos ver, ela é semelhante em nomes com a linhagem de Caim. Só que cada um tem um lado. A linhagem de Sete é uma linhagem piedosa, bondosa, boa. A linhagem de Caim é a linhagem do pecado, malvada, maldosa, né? E, para piorar a situação, Caim volta a se rebelar contra Deus, contra o decreto de Deus, né? Que foi dele ser errante. Caim cria uma cidade. Para quê? Para se abrigar. Ou seja, Caim agora quer mostrar que é autossuficiente, independente, não precisa de Deus para a sua segurança. Daí vem essa situação de criação de cidade por Caim. Por isso que está colocado aqui que ele criou uma cidade, né? E criou uma cidade e também uma descendência. Vou ler aqui rapidamente. Enoque, então, chamou o nome da cidade pelo seu filho, Enoque. Daí Enoque nasceu Irade, Irade Meujael, Meujael Metusael, Metusael Lameque. Lembra que aqui que Lameque, esse Lameque aqui é o Lameque malvado, vamos dizer assim, tá? Da linhagem de Caim. Porque logo na frente, no capítulo 5, nós vamos ver a linhagem de Sete, que tem um Lameque, que é o pai de Noé. E esse Lameque é bondoso, é piedoso, né? Então temos que tomar cuidado. Mas o Lameque é o exemplo da piora do ser humano, pecador, né? E já começa assim no versículo 19. E tomou Lameque para si 2 mulheres, o nome de uma Erada e o nome de outra Zilá. Veja que Lameque aqui rompe mais ainda com as ordenanças, com os decretos de Deus. Primeiro, ele tem 2 mulheres, ou seja, ele cria a poligamia. Lembra que e deixará homem, pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os 2 formarão uma só carne, né? Lembra esta ordem? Ou seja, essa ordem era de monogamia, mas no caso aqui, Lameque começa a bigamia, né? E quiçá a poligamia em seguida, mostrando a rebeldia do pecador. E para piorar, o texto, todas as traduções, ou a maioria mostra que foi assim: e tomou Lameque para si 2 mulheres. Ainda não foi de um jeito carinhoso, piedoso, vamos dizer assim, bondoso. Ele tomou, ou seja, como se tivesse raptado as 2 mulheres, né? E aí teve descendência de Lameque aqui também, né? Tomou para si essas 2 mulheres. De Ada, né? Ele teve Jabal, filho, este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado, e o irmão era Jubal, este foi
pai de todos que tocam harpa e órgão. Zilá teve Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro, e irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Então, o que nós temos aqui é o seguinte, que mesmo o ímpio, mesmo aquele que não crê em Deus, ele desenvolve coisas, né? Ele tem inteligência, afinal, fomos todos criados à imagem e semelhança de Deus, né? E o que acontece? É até curioso, porque as atividades aqui da descendência de Lameque, elas servem de exemplo para que outros também possam ter feito, né? As coisas que os pecadores fizeram aqui não eram vedadas aos crentes, né? Então, tocar harpa e órgão, fazer obras de cobre e ferro, entre tantas outras coisas, isso não era mal ao Senhor, né? Mas aí Lameque prossegue, né? Ele fala assim: e disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouvi a minha voz. Vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar. Lameque estava exercendo a qualidade de pecador na sua plenitude, né? E aí ele fala, porque 7 vezes Caim será vingado. Lembra que Deus falou que quem mexesse com Caim ia ser vingado 7 vezes, né? Ele fala, mas Lameque, 70 vezes 7. E olha que coisa interessante, né? Quem lembra do 70 vezes 7 no Novo Testamento? Quando Jesus fala para que devemos perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Né? Então nós temos aqui, talvez Jesus tenha falado isso de propósito, né? Nós temos a rebeldia máxima aqui de Lameque, falando de vingança 70 vezes 7, e Jesus falando do que interessa, que é o perdão, que tem que ser tido por 70 vezes 7. Né? Então, Lameque faz aí tudo de ruim, né? Lameque era arrogante, autossuficiente, né? E traz todo esse rol de pecados aí, né? Queimando mais ainda, mostrando mais ainda a linha pecaminosa que era de Caim, né? Bom, no versículo 25 nós temos agora uma volta aqui a Adão e Eva, né? Então o 25 fala assim, e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho e chamou o seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Veja que o lado bondoso, piedoso de Adão aqui surge com Sete. Deveria talvez ser com Abel, mas a ruptura da sua vida, ruptura antecipada da sua vida, fez com que outro viesse, que seria Sete, né? Eva tem aqui, mais uma vez, um papel de agradecimento, né? Sete, porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel. Eva também fala em semente aqui, dando a entender, desde das outras passagens anteriores de Gênesis, que a semente aqui é o início mesmo de uma descendência, né? A semente aqui que vai gerar toda a nossa descendência, na verdade. A semente de Sete, a descendência de Sete é que chega a Noé, ou seja, é a descendência que se salva do dilúvio, lá na frente, e é a que prossegue com Abraão, e assim vai, Isaac, Jacó, e chega até nossos dias, né? Bom, daí, Sete, né, significa nomeado ou designado, né? Por isso que dá-se o nome de Sete, então, a esse filho, ou seja, o nomeado é o designado para ser o quê? A nova semente, né? A semente da geração bondosa. Bom, acabando o capítulo 4 aqui, de passagem, né? Passamos pelo capítulo 4 com tantas
questões interessantes aqui, nós entramos no capítulo 5. O capítulo 5 é aquele que as pessoas costumam pular, né? Infelizmente. Mas por que elas costumam pular? Porque é genealogia. E muito se acha chato ler genealogia, né? Mas vamos lá, eu vou ler aqui. Diz o capítulo 5. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou, e chamou-os criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos, e morreu. E viveu Sete 105 anos, e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete 912 anos, e morreu. E viveu Enos 90 anos, e gerou a Cainã. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos, e morreu. E viveu Cainã 70 anos, e gerou a Maalalel. E viveu Cainã, depois que gerou a Maalalel, 840 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos, e morreu. E viveu Maalalel 65 anos, e gerou a Jared. E viveu Maalalel, depois que gerou a Jared, 830 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalalel 895 anos, e morreu. E viveu Jared 162 anos, e gerou a Enoque. E viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Metusalém 187 anos, e gerou a Lameque. E viveu Metusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Metusalém 969 anos, e morreu. E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho. E chamou o seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos, e morreu. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. É bem interessante essa história ou genealogia, né? É a genealogia de Sete até Noé, aqui. E é bem interessante a gente ver que o texto ele tem uma estrutura diferenciada, texto de genealogia, né? Quando a gente vê o início do texto, lá no versículo 1, ele faz uma síntese, um início novamente, parecendo que esse capítulo 5 fosse um livro independente da situação aqui de Gênesis, né? Parecia um livro da genealogia, mas ele foi junto aqui com Gênesis, né? A genealogia de Sete, então, ela tem aqui, de novo, a criação, né? Fala de macho e fêmea, que os criou, abençoou, né? Fala de Adão, e assim prossegue e fala dos tempos de vida de cada um. Esses tempos aqui são extraordinários, né? Em média 900 anos. É bem curioso. Uma situação aqui que se discute é se esse tempo é cronológico, se um encontrou o outro, porque se eu somar a idade, por exemplo, de Sete, ele chega lá na frente, né? E isso é uma discussão que nós não temos aí provas ou estudos conclusivos a respeito, e que também não se mostra como a coisa mais necessária aqui do texto. O que nós temos aqui é
que este livro, ou este capítulo, melhor dizendo, tem algumas finalidades, são 3 finalidades que eu destaco. A primeira, testemunho do valor do homem para Deus, né? A outra, como a linhagem de Sete levou até Noé. E por fim, Noé, demonstra o reinado da morte, né? Mas mostra que com Enoque a morte não vence Deus, né? Então é curioso, ou é interessante ler que após cada término aqui de vida, ele põe e morreu, mostrando que o pecado limita aqui a vida de cada um, né? Com relação a Enoque, porém, mostra que teve uma vida com Deus. E o texto, em 2 versículos, no versículo 22 e no versículo 24, falam que andou Enoque com Deus, mostrando que de antes do nascimento do seu filho Metusalém e depois do nascimento, Enoque sempre andou com Deus, de forma que ele andava tão bem assim com Deus, que Deus o levou para si. E o pecado, então, não tirou a morte, não deu a morte a Enoque, né? Que nós temos mais aqui de destaque, tá? Bom, considerando o nosso tempo aqui já avançado, fazendo só alguns destaques para que depois a gente volte a falar um pouco mais sobre isso, é que Enoque, então, andou com Deus, né? O que significa isso? Enoque tinha uma intimidade com Deus. Tem uma curiosidade aqui que Enoque viveu 365 anos, parecendo uma alegoria com os 365 dias do ano, né? Mas é só uma alegoria mesmo, não tem uma certeza quanto a isso ou uma motivação expressa quanto a isso. Nós vamos ter que ficar por aqui por conta do nosso tempo, né? Que já se avançou. Depois a gente vai continuar falando da genealogia e depois a pior ainda maior do gênero humano, né? A corrupção do ser humano, mais ainda no capítulo 6 e seguintes. Amém? Que possamos então ter aprendido um pouquinho mais do texto bíblico, ter aproveitado, né? Oremos para que Deus nos dê sabedoria e graça e misericórdia, e que Ele nos revele cada vez mais o que Ele quer para nossas vidas, né? Oremos então. Senhor, obrigado por essa oportunidade, obrigado pelo dia que tivemos, Pai, obrigado por tudo. Dê-nos saúde, dê-nos paz, dê-nos a sua misericórdia, dê-nos sabedoria, Pai, para que possamos compreender cada vez mais o seu texto, a sua palavra, para que possamos agir conforme a sua vontade e não conforme as nossas vontades. Esteja conosco, Pai, permita-nos andar contigo, permita-nos prosseguir com fé, Pai. Aumenta a nossa fé, perdoa nossos pecados e esteja conosco hoje e sempre. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Não deixe de curtir as redes, as publicações da Igreja Apacentar. Esteja conosco. Não se esqueça de louvar, de ler a palavra, estudar bastante para ter bons dias nessa terra. Que o Senhor os abençoe. Amém?